Eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Allan Kardec e as bases da doutrina espírita. Mas eu vou dar um passeio geral nesse assunto, porque eu creio que aqui já os companheiros estejam familiarizados com isso, mas março a gente não pode passar despercebido a desencarnação de Kardec, né? Ele é lembrado como o mês que Kardec desencarnou. Como a gente sabe, Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era um professor que usava todo um trabalho, um conhecimento adquirido desde rapazinho, ali em Yverdon com Pestalozzi, com os pensamentos também de Pestalozzi, auxiliando os pensamentos que Allan Kardec já tinha com relação aos ensinos da criança. Ele dedicou a vida dele praticamente à educação. Ele revolucionou o ensino, né, a educação na França. Muitas das obras dele com o nome de professor, né, ele tem publicado na França e é um grande manancial e de uma inteligência aquém daquela época. Apesar de que naquele contexto ali em que o postulado da doutrina espírita aparece, a França já vinha trabalhando, o movimento europeu já era na questão da liberdade, fraternidade, igualdade para todas as pessoas, e dessa forma ele tem esse contato com todo esse contexto também na Europa, trazendo aí novidades, a burguesia, a monarquia com grandes gastos e o povo passando ali as suas necessidades como sempre, né? Então ele traz como um contexto básico o contato com os espíritos. Allan Kardec também trabalha muito o que é a doutrina espírita, desvinculando do espiritualismo, né, que já tinha na época. Ele mostra também os 3 aspectos da doutrina espírita, quanto ciência, filosofia e religião, e ele também mostra os pontos principais que a doutrina espírita traz. E aí eu pergunto para nós no final, o que a gente vai fazer com tudo isso? Porque vem um trabalho maravilhoso, vem um ensinamento dos espíritos diretamente para cada um de nós, e há tantos anos a gente tem contato com a doutrina do Cristo, que não é só o nosso modelo e guia, ele é o governador do nosso planeta, né? Ele é quem construiu, quem ajudou, ele é o pastor das ovelhas, ele tem inúmeras faces como Jesus, né? Mas o principal deles é que ele tem uma capacidade espiritual tão elevada que ele planeja com uma equipe todo o nosso trabalho. E Kardec vai esclarecer tudo isso. Mas se a gente não aproveitar todas essas bases para o nosso próprio aprimoramento moral, de que vai valer a doutrina espírita em nossas vidas? De que vai valer a gente entender o que é Deus, se é que a gente consegue entender nessa atual encarnação, mas de que valeria se a gente não consegue ter contato e fazer alguma coisa com isso? Por que eu pensei nessa questão? Justamente porque as pessoas pós-pandemia, então, estão muito trancadas dentro de casa, tem vários dias de desânimo, dificilmente saem de casa às vezes, se está chovendo não vem, né? Outro dia uma companheira falou lá na Casa Espírita assim, vamos fazer o estudo online porque vai chover. Aí eu falei, bom, não tem como, né? Estudo dos entes queridos, segunda-feira, 5h30 da tarde, é um grupo aberto, chega e participa quem quer. Como é que você vai ter o domínio sobre quem vai sair de casa, chovendo, para poder estar em algum lugar, né? Então é importante a gente saber. Dentro desse contexto histórico, como eu falei,
havia essa democracia ali trabalhando em prol das pessoas da sociedade ali, tentando unir e mostrando que ali estava tendo gastos excessivos pela monarquia, o fim ali do absolutismo, aquelas questões, e ele nasce em 3 de outubro de 1804. Ele já vem com uma missão sagrada para abrir o caminho, né? Ele já vem com essa incumbência de colocar para nós o Consolador prometido, está em caminho da luz, né? Emmanuel fala para nós, esclarece. E Kardec logo pergunta também para o Espírito de Verdade, né? Mas e se eu falhar? Aí ele diz, não se preocupe, porque a doutrina dos Espíritos tem plano B, plano C, provavelmente aí vai, né? A gente sabe, acho que é o Caminho da Luz também, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muitas pessoas vieram tentando nos auxiliar e chegaram aqui, esqueceram suas missões, acabaram, como Napoleão, por exemplo, acabou envolvido com poder e querendo mais do que devia, e mais não ajudou do que ajudou em alguma coisa, né? E aí eu trouxe aqui 2 questões para a gente conhecer o pensamento de Pestalozzi. Ele diz o seguinte: as faculdades do homem têm de ser desenvolvidas de tal forma que nenhuma delas predomine sobre as outras. Olha que interessante, porque ele não conhecia Espiritismo, não havia o Espiritismo ainda, mas ele diz da desenvolvimento das nossas faculdades. Então, de uma certa forma, se eu trabalho o meu egoísmo, eu também tenho que trabalhar a minha caridade. Eu preciso entender e estagiar por isso. Porque se eu não vejo algo que está errado em mim, pode ser por ignorância, mas pode ser também porque eu me vejo numa forma, como, se não me engano, ele falou, né, num privilégio. Eu sou o bastante, eu sou o tal. E aí todos os outros são só filhos de Deus, mas eu sou herdeiro. Eu me vejo numa diferença entre o outro. E ele fala, nenhuma qualidade, nenhuma faculdade que a gente tenha deve predominar sobre a outra. O que é isso? O equilíbrio. Às vezes, quando Jesus fala, seja o seu falar sim, sim, não, não, é porque às vezes a gente tem que ser firme e do 0 ao 100 eu falo com o pessoal, gente, nunca entendo o equilíbrio como 50. Porque às vezes a gente tem que falar não no 99 ou no 100. E às vezes a gente fala no 0. Não, isso aqui é o meu limite. Respeita a minha situação. Ele fala da natureza da criança, que deve ser encorajada o mais cedo possível para combater a força prepotente do instinto animal. Olha que interessante. Como eu disse, sem conhecimento nenhum espírita. Então, dentro de toda a nossa evolução, nós vamos ver aí inúmeros filósofos budistas, hinduístas, vários homens que vão trazer para nós questões desse estilo. Olha, força prepotente do instinto animal da criança deve ser trabalhado na infância. E os espíritos nos alertam. Até os 7 anos a gente molda bem a personalidade de um espírito. Depois ele vai se mostrar quem é. Por isso que fala adolescência rebelde, né? Trabalha ali as questões e às vezes a gente passa mesmo por um período de rebeldia em que a gente não consegue entender nem o que a gente está fazendo no mundo, quanto menos achar que pai e mãe está certo. Se às vezes nem Deus a gente acha que está certo. Porque eu costumo muito falar nos meus estudos que a gente pensa assim, que seja feita a vontade de Deus se essa vontade for a minha. Porque se for a dele, complica tudo, né? E a gente não tem, diante dessas galáxias, diante desse céu todo que a gente vê imensamente aí desse universo, a gente não tem coragem de se colocar de fato na mão de Deus.
Por isso essas crises de ansiedade, de depressão, porque a gente quer controlar tudo. E quem controla tudo? É Deus, né? Não tem como. A gente precisa abrir mão e aí controlar de 0 a 100 aí essas questões que a gente pode aproveitar para nosso benefício próprio. Ora, realmente eu não vou ter nada que eu possa fazer em relação a alguma situação. Ora, eu não vou ter o que fazer efetivamente, mas eu vou poder ajudar efetivamente. Vamos olhar, por exemplo, uma doença terminal ou uma doença grave que a pessoa vai ter por resto da vida ou vai necessitar de um transplante. O que eu posso fazer? Ajudar, colaborar com alimentação, fazendo companhia, indo ao hospital, ajudando com exames, mas transformar aquela situação. Se eu não sou médico, se eu não sei curar como Jesus curava, eu posso orar, né? Eu posso trabalhar auxiliando o próximo. Então ele fala dessa criança que ela é de instinto animal. Se nós olharmos, quando a gente estava lá no nosso primitivismo, a gente era muito mais instinto do que é hoje. E olha quanto que ainda hoje nós somos instinto. Por isso que ele logo, né, bate nessa situação. E Kardec vai ter, Pestalozzi tem outros pensamentos também muito revolucionários para a sua época, e Kardec está ali, junto com ele. Tanto que quando ele saía do seu instituto, Kardec assumiu o seu lugar. Então Kardec está ali, já tendo contato com isso e tendo contato também com a metodologia da ciência. E aí Kardec tem, né, através dos fenômenos que começam em Hydesville, ele começa a ouvir falar e ele fala assim, pelo amor de Deus, mesa que move, né, mas responde, pergunta, tem alguma coisa esquisita aí. Aí agora eu tenho que olhar. E ele estava com 50 anos, quando ele toma contato e ele vai encontrando os amigos e ele fala assim, poxa, o primeiro amigo que ele encontra, olha que diferença que faz para nós as informações. O primeiro amigo que ele encontra era um entusiasta, né? Aí eu chego aqui, gente, a doutrina espírita é uma maravilha, não sei. O outro que ele encontra um ano depois já é mais equilibrado, mais ponderado. Aí ele fala, opa, mas essa pessoa, o outro era entusiasmado, mas esse já é mais moderado, está fazendo essas colocações, então eu vou conferir o que está acontecendo, porque mesa que pensa e responde, não tem cérebro, para mim não adianta. E aí ele vai tendo contato com a doutrina. E ele vai nessas reuniões, começa a estudar ali, né, até que ele compila todo o trabalho que ele faz com a doutrina espírita, através dos espíritos, e aí sugerem-se a ele que use o nome de Allan Kardec e não o nome dele, né, Hippolyte Léon, para que se separasse as questões. Kardec também traz para nós o conceito de espiritismo na introdução de O Livro dos Espíritos, porque ele entendia que espiritualistas somos todos nós que acreditamos numa alma, né, ou numa vida após a morte, ou em reencarnações. Tem religiões que falam de reencarnação, né? Só que falam com, às vezes, alguns equívocos, tipo, como que eu vou voltar no corpo de um cachorro, de um elefante, de uma vaca? Não há regresso na nossa evolução espiritual e nem faria sentido, né? Então ele fala que o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Olha bem, ele já fala que o espiritismo é uma ciência, porque ela vai dar um trabalho todo, fazer um trabalho, uma metodologia através da qual nós teremos um intercâmbio com a natureza espiritual. E aí várias pessoas replicaram essa situação, vários homens da ciência, mas muitos deles recuaram pela resistência que tinha na época, né? Se a gente olhar no livro que é o Espiritismo, o
a conversa de Allan Kardec com o padre, o tempo inteiro o padre fica contestando ele na questão do dogma da igreja. E ele falando, mas a gente não trabalha com dogma, não é isso que a gente faz. O Espiritismo não vem tirar ninguém de religião nenhuma. O Espiritismo vem mostrar aquilo que os Espíritos dizem. E aí, num determinado momento, numa pergunta, o padre se entrega, né? Porque os católicos falavam que só o catolicismo era certo. Mas aí ele vira e fala, numa pergunta anterior, ele dá a entender que não poderia existir espírito, depois ele fala assim, então se eles estão lá, deixa eles quietos. Se a gente já tem uma doutrina católica aqui, para que eu vou pegar as doutrinas dos espíritos? Deixa eles lá e a gente aqui. Não entendendo ali. E Kardec faz argumentos, não é só com padre, não. Eu trouxe porque é um dos que me surgiu agora. Mas com pessoas incrédulas, com pessoas que queriam ver o processo de materialização, que Kardec falava aparição, né? Ele não usava o termo materialização, até porque na época a gente não ia entender, né? E aí ele vai trabalhando essas questões e é onde ele fala, olha, você pode ver uma materialização, você vai dizer que a gente deturpou ela, que a gente fraudulou, né? Alguma coisa assim, mas quem acredita vai acreditar por si só, por isso que a gente quer que a pessoa entenda a doutrina espírita pela razão e pelo estudo. Porque a gente não deve achar, né, que, como ele fala, que o espiritismo é a chave da qual tudo se explica de modo fácil, para quem nunca leu as obras, para quem nunca estudou principalmente, porque às vezes a gente faz uma leitura, a gente capta uma coisa ou outra. Agora, estudar de fato, a gente aprofunda naquela situação. Por isso que eu acho muito engraçado quando as pessoas falam que Nietzsche matou Deus, mas assim, aí às vezes eu pergunto assim, você leu a obra toda de Nietzsche? Porque ele pode ter dito isso, mas ele também não poderia querer dizer que a gente matou Deus, porque houve uma época em que a população estava com tanta raiva de toda aquela agressividade usada para gente em nome de Deus, que ele pode ter dito que a gente matou mesmo Deus, a gente parou de acreditar em muitas religiões. Olha quantas guerras, quantas bandeiras de guerra nós levantamos em nome de Jesus, que nunca magoou ninguém com nenhuma palavra. No entanto, a gente usa isso aí todo dia, né? Então, se ele é a chave, a gente tem que olhar. E aí, o Espiritismo como ciência, como doutrina, como filosofia e como caráter religioso, né? Como ciência, a gente vai entender que toda ciência replicada, ela é uma ciência experimental, mas que se a pessoa segue o passo a passo daquilo que a gente fez, eles vão chegar à mesma conclusão que a gente. Olha as aulas do ESG, por exemplo, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita. Cada estudo aqui no seu final tem toda a bibliografia seguida, com o item, página direitinho. Se a gente for pegar o estudo e for lá na fonte, a gente vai achar e vai montar o mesmo estudo que está aqui, da mesma forma. Por quê? Porque não se inventa. E a ciência é justamente isso, com a prática dela, Kardec experimentou, fez um método experimental, e ele anotou, analisou, mostrou todas as situações que se chegava aos fenômenos e às conversas que ele teria. Tanto que naquela época de Kardec, ele pedia autorização para evocar determinadas pessoas. E algumas eram dadas e outras não. E tem até umas que eles falaram assim, não, aguarda mais um tempinho e evoca de novo, mas por enquanto ainda não pode. Hoje não vai dar, né? É aquilo reforçando o que o Chico dizia. O telefone toca de lá para cá, né? Então, se a gente começa a ver nosso mentor demais, ele está à toa, tem algo errado. E é um pouco assim mesmo. Se a gente começa a evocar um mundo de espírito, ele vem, e vem, e vem,
e vai falando as coisas, a gente tem que começar a perceber e falar, olha, tem alguma coisa errada, porque está todo mundo desocupado aí no mundo dos espíritos, não é assim. A espiritualidade trabalha, vocês sabem, aqui na casa tem o horário de abrir e fechar, a espiritualidade segue o seu caminho. Divaldo Franco mesmo comenta numa das palestras dele, que um dia ele estava lá se prolongando no diálogo fraterno, prolongando, quando ele olha, a Joana está indo embora. Mentalmente ele falou para ela, uai, estou aqui em atendimento. Ela falou, meu filho, eu tenho tarefas, se você não tem horário, eu tenho. E foi embora mesmo, né? E é isso, o nosso evangelho no lar é assim, a espiritualidade se predispõe a nos auxiliar. Mas se a gente começa a bagunçar o horário, claro que tem exceções, né, gente? Uma pessoa que trabalha com plantões, por exemplo, às vezes não dá para ela manter uma rotina. Ela precisa ter horários flexibilizados, mas há exceções. Mas a regra é que a gente tenha estabelecido um dia e horário para que a gente beneficie todo mundo. Como filosofia, ele vai trazer que a doutrina espírita vai perguntar o que é Deus, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, que é todo um questionamento que vem sendo da humanidade, não é mesmo? E como religião, ele destaca que, por trazer uma filosofia, por trazer atrás dessa filosofia todo um efeito moral, ela tem um cunho religioso, mas ele fala aqui que a gente respeita todas as crenças. E isso é muito importante. Como eu falei, eu vou mesclando, né, na que a gente está fazendo com a doutrina. O que nós temos visto por aí? As escolas de samba do Rio de Janeiro mesclaram um pouco os artistas com a Umbanda, né, as religiões afrodescendentes. Quando eles lançaram o samba enredo das escolas, eles começaram a sofrer ataques. E teve até ameaças de colocar fogo numa das escolas. Olha bem, você fala assim, pô, é um carnaval. Realmente a gente sabe, Manuel Filomeno de Miranda já nos explicou nas Fronteiras da Loucura o que é um ambiente de carnaval. Mas será mesmo que por conta, nem é por conta disso, né? Fizeram pela religião, mas será que por conta disso nós vamos começar a achar que tem diferença de centro? Não vou lá no Dom Pedro, não. A casa espírita tem que ficar mais cheia. Eu tenho que trazer para minha casa. Será que a espiritualidade trabalha assim? Porque eu fui dar uma palestra no Providência Divina, que é um centro de Umbanda, que a minha filha trabalha, e eu percebi a presença espiritual de um amigo da casa espírita. E aí depois uma pessoa falou assim, não, mas de fato a Providência Divina foi uma dissensão da casa espírita. Uma briguinha que tiveram lá, a pessoa foi para fundou o Providência Divina. Eu falei, olha, eu não sabia. Então, será que nós também estamos nessa de colocar a crença dos outros? Porque aí a gente chega na nossa casa e vai dizer assim, olha, você tem que ser espírita também. Aí eu obrigo o marido, obrigo filhos, obrigo todo mundo. Meu filho, um belo dia no culto no lar, falou assim para mim, não quero mais fazer o culto no lar. Eu falei, adolescência rebelde, né? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, porque eu não acredito nessas coisas. Aí eu falei, meu Deus, aí eu quase infartei, né? Pior do que não fazer o culto no lar é justamente não acreditar em nada. Eu falei, tá, mas e aí? Você acredita em quê? Ele falou, eu acredito na força que rege isso tudo aí. Eu falei, ok. Uma força que rege isso tudo eu chamo de Deus. Se você chama de Deus ou não. E anos depois, né, passado nem tantos anos assim, porque ele é jovem, fez aniversário ontem, por sinal, ele virou e falou assim para mim, mãe, quero te comentar um negócio. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu estava tão chateado com uma coisa que aconteceu no trabalho, e eu estava angustiado, agoniado,
E fui indo para casa, quando eu passei, ele mora aqui, Progresso, passei em frente à igreja de Santa Rita, estava aberta, eu entrei. Entrei, sentei e comecei a conversar com Deus. De repente, achei uma... De repente começa a entrar gente. Aí dizer que ficou sem graça de sair, teve que ficar na missa do Padre Pierre. Ele falou, agora estou acompanhando as missas do Padre Pierre na internet. Porque às vezes o trabalho não permite, ele põe no YouTube, eu vi. Eu falei, ótimo, meu filho. Ele falou, ai, achei que você ia achar ruim. Não, como também. O dia que a minha filha falou que pararia de frequentar a casa espírita, que ia ser Umbanda, eu falei, meu Deus, mas Daniela, você foi criada na doutrina espírita. Eu sei, mãe, mas lá eu me senti bem. Ótimo, o SUS foi do primeiro momento, mas se eu não respeitar todas as crenças, eu não sou espírita. Porque o espírita não quer convencer ninguém. O espírita precisa trabalhar em si mesmo para ele ser o trigo em meio a todo o joio, né? E aí ele fala que filosófica também, porque forçosamente ela tem, religiosa também, porque ela acredita em Deus, na alma e na vida futura, né? Isso é importante para nós. Então ele ainda fala em obras póstumas que nós não temos cunho nenhum de rito, de templo, de questões diversas. Então a gente entende agora por que orar no monte ou orar no templo, porque não faz diferença. Então era uma briga que Jesus não ia entrar, porque não era esse ensinamento dele, ao contrário, é que tanto faz se eu orar no templo ou no monte, o que me interessa é a comunicabilidade dos espíritos, é a minha intercessão, é a minha abertura de auxílio e amparo para que eles tenham comigo, né? Conosco na realidade. E aí a gente coloca, né, que ele coloca os princípios como sendo Deus o Criador do universo. E aí Deus, né, a gente sabe que tem os seus trabalhadores, os seus arquitetos espirituais, fazendo a vontade de Deus em todas as áreas da humanidade, das galáxias e assim vai. O mundo espírita, que é habitado por esses espíritos, né, fazendo aí a conexão conosco, na questão também da reencarnação e da encarnação na Terra e em outros planetas, onde muitas pessoas colocam a base que Jesus falava, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas se a gente analisar que o nosso coração, né, nós espíritos, também estagiamos em vários lugares e em várias situações devido ao nosso pensamento e à nossa sintonia, a morada de Deus principal está dentro de cada um de nós. Porque se eu desencarno hoje pensando assim, o mundo espiritual é maravilhoso, vou ser recebida, vou pedir uma vassourinha lá para já começar varrendo, para começar já ganhando bônus, para poder ter merecimento para ver os meus na Terra e tentar barganhar, porque a gente barganha, o ser humano barganha, a gente vai chegar pedindo uma vassourinha, vou acordar sim. Agora, se eu tiver assim, mas eu não sei, a doutrina espírita será verdade, não será, como é que não é? Eu posso retornar à parte espiritual, a espiritualidade está lá me esperando, como André Luiz falou, né, que ficou 8 anos lá e ele não enxergava e o auxílio estava o tempo inteiro perto dele. Então é importante que a gente entenda que essa encarnação e essa reencarnação ela é necessária. E na pergunta 132, se a gente olhar, os espíritos vão responder assim, e na parte que nos toca na obra da criação. Olha que interessante, porque ninguém presta muita atenção nessa, né, quando ele pergunta da encarnação. Qual é a parte que será que nos toca na obra da criação? Porque às vezes a gente fica pensando que tinha que ter vindo com uma missão imensa, né? A gente fala assim, mas por que eu não fui um Chico? Por que eu não fui um Divaldo? Uma amada Teresa de Calcutá, né? Uma irmã Dulce, trabalho maravilhoso também lá na terrinha, na Bahia, perto de Divaldo. Nem tão perto, mas é perto, né? Está na mesma cidade.
um trabalho maravilhoso. Aí a gente fica querendo coisas que estão acima do nosso poder, acima daquilo que a gente consegue. E aí a gente fica esperando. Eu me lembro que eu e meu pai, a gente sempre brincava assim. Meu pai sempre jogou na loto. Essas coisas aí, né, de prêmio. Aí ele falava assim, ó, se eu ganhar, nós vamos montar aquela escola que é seu projeto. Quer dizer que eu falava assim que eu ia montar uma escola para ensinar morador de rua, que na época devia ser mendigo, né, que a gente falava, a ter trabalho para ganhar dinheiro. E aí ele fala até hoje, domingo passado mesmo ele falou, ó, ainda estou jogando, porque quando a gente ganhar, aquele nosso projeto vai sair. Mas enquanto isso, vamos trabalhando, porque pode ser que um dia o projeto saia mesmo. Vai que, né? A crença dele, ele está ali na fé, jogando sempre, mas eu estou ali na casa espírita, trabalhando sempre. Ah, você tem grandes cargos, grandes isso? Não, o trabalho tem que funcionar da melhor forma possível, no melhor aconchego possível, porque na próxima encarnação, nós não sabemos se teremos a oportunidade. Vai que a gente é mandado para a Europa, mandado para os Estados Unidos, para a gente pregar, para a gente ser um apóstolo de Cristo em outra situação. Quantos colegas a gente percebe, não vou dizer amigos, mas talvez sejam amigos espirituais, que tem uma fala. Ontem mesmo eu passei em frente a uma igreja, não vou lembrar onde que é, o pastor estava falando, ele falou uma palavra totalmente, uma frase totalmente espírita, que eu até parei e dei uma olhadinha assim, né, porque eu falei, gente, olha bem como é que a espiritualidade é boa, porque independe do lugar que a gente tem a nossa religião, ali as leituras sobre o Cristo são de caridade e de amor ao próximo, que é a máxima que a gente tem. Porque de tudo isso aqui, eu posso saber de tudo isso, mas se a gente não usar o amor, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não usar a compreensão, mesmo com a dificuldade que às vezes a gente tem de perdoar as pessoas por situações que nos causaram, esquecendo aí da lei de causa e efeito, vai ser difícil mesmo a gente aprender a amar na sua pureza. Mas se a gente já é capaz de sair de casa para fazer alguma coisa por alguém, algum mérito nós estamos arranjando. E ele fala justamente disso, o melhoramento progressivo dos espíritos, porque a gente passa por diversos graus. Claro que na nossa faixa na Terra, nós estamos mais ou menos estagiando na mesma faixa. Mas não queiram pensar que no Brasil, no mundo, não tem espíritos mais evoluídos revolucionando a educação, revolucionando a psicologia, né? A ciência, as religiões. Porque sempre há um boom. Olha, a própria Igreja Católica hoje já tem alguns segmentos dentro da própria igreja diferentes. E uma delas, eu acho que é a carismática, já fala dessa possibilidade de comunicabilidade. Então a gente tem que perceber que essa progressão é nossa. E dentro desse aperfeiçoamento, desse melhoramento progressivo, nós devemos entender que é necessário que a gente tenha o discernimento de perceber e entender que as pessoas têm o mesmo direito que nós de pensar diferente. Aí você já virou aí a briga famosa política. Bolsonaro, Lula. Se você é Lula, te odeio. Se você é o Bolsonaro, te odeio. Quando na realidade, gente, nós temos que estar orando pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quem está lá em cima, será que é tão importante? A gente sabe que sim, que influencia para algumas coisas, para algumas leis. Mas será que é realmente tão importante nós entrarmos em contendas e brigas? Porque nós sabemos que nada acontece sem autorização de Deus. Porque essa interferência do mundo espiritual está o tempo inteiro conosco. Os espíritos nos influenciam. E nós influenciamos.
Quantas vezes a gente acorda triste, faz uma prece, a gente melhora, levanta e vai ouvir uma palestra, vai ouvir uma música, sai daquela sintonia que a gente estava. Ou o inverso também. Teve um dia que eu estava caminhando para o consultório e eu, em frente ao colégio jesuítas ali, é quase paralelo com a casa espírita, né? Eu falei, ai meu Deus, estou indo trabalhar, estou indo atender várias pessoas hoje, acordei num desânimo. Se é um companheirinho, caminha, tá no rumo da casa espírita, encaminha para lá que depois eu vou, porque no final da noite eu iria para os entes queridos. Eu falei, encaminha para lá, porque ficar comigo me acompanhando até chegar lá não dá. Quando eu cheguei no consultório, tinha passado aquela sensação. Então, às vezes, pequenas preces que a gente faz, pequenos pedidos, a espiritualidade, opa, vem cá, estou te ajudando. É preciso que a gente perceba. Sábado, de sexta para sábado, eu comecei a sentir uma dor lateral e minha irmã ficou assim, é diverticulite, vai para o hospital, e ficou ali. Aí, de noite, eu acordei de sábado para domingo, numa dor, aí eu falei, Bezerra de Menezes, por favor, me auxilia, tem tanto trabalho essa semana, não vou poder ficar doente agora, né? Aí eu senti uma fincada, mas uma fincada tão forte, e eu gosto de dar o testemunho daquilo que eu passo, porque a minha vida foi um testemunho de que a doutrina espírita é verdadeira. Ela veio para nos mostrar que existe sim vida e vida em abundância após a morte. Eu recebi uma fincada, deu aquela dor assim que eu senti, eu falei, ai meu Deus. E aí depois eu dormi, quando eu acordei, quer queira, quer não, a dor tinha sumido e aqui assim só ficou aquele peso, como se eu tivesse tido aquele baque, né? Então, vai dizer que não. No primeiro ano da Covid, adivinha, fiquei em casa, trabalhando online, atendendo todo mundo. Meu marido saía para fazer compra para minha mãe, para o meu irmão, para minha filha, para o meu filho, para a gente, né? Todo mundo morando no mesmo prédio na época. Ele não pegou. Eu dentro de casa peguei. Em dezembro, passei Natal e Ano Novo. De novo, um dia que eu piorei de madrugada, eu falei, ai meu Deus, hoje o Unimed mandou eu ir para o hospital. Porque eles ficavam monitorando, né, no telefone. Qual é a febre, qual não sei o quê, tá medindo, e a oxigenação, não sei o quê. Aí eu falei, ai meu Deus, Bezerra, me ajuda. Eu sonhei, né, entre aspas, que estava na Bahia, numa parte lá da beirada da costa do Sauípe, e eu com um homem do meu lado, e eu falando assim, nossa, me deixa aqui mais um pouquinho, que aqui eu estou ficando em pé, lá em casa eu nem levanto da cama. E aí quando eu acordei, naquele dia, sentei e fui para a sala, meu marido conseguiu higienizar todo o quarto, limpar, trocar lençol, e eu não estava nem levantando da cama. Então, será que se a gente não observar esse processo de melhoramento progressivo, esse processo de interferência do mundo dos espíritos com a gente, realmente não acontece? Se a gente reparar, a gente vê que acontece sim, né? Outra questão aqui também que ele coloca é essa relação constante que eu acabei de falar, entre os encarnados e os desencarnados. E ele fala também da existência do perispírito, né? Que é o que faz com que a gente transite nos mundos que a gente vai habitar. Então a gente pega a matéria daquele planeta que a gente vai habitar e a gente vai interagir com aquele mundo e com o corpo físico ali. E os ensinamentos morais do Cristo, né? Pela máxima evangélica, que é fazer os outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Só por esse motivo aqui, a gente poderia, né, como o Paulo fala na carta aos Coríntios, se não me engano, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse qualquer coisa de maravilhoso, se a gente não tiver amor, a gente não consegue nada. E dentro do amor e do amadurecimento espiritual, eu trouxe aqui uma frase da Joana de Ângeles do livro
Momentos de Saúde e de Consciência. Na realidade, eles são 2 livros. Momentos de Saúde e Momentos de Consciência, daquela coleção dela pequena, mas agora eles estão compilando num livro maior. Ela vai dizer que o discernimento resulta do exercício da arte de pensar, que deve crescer de forma adequada, favorecendo o homem com a percepção de ser e do não ser, do correto e do errado, do justo e do abominável. Olha só, né? Então, quando a gente se propõe a sermos aquele que seguiremos o Cristo, o mínimo que a gente tem que fazer é esforçarmos bastante para que a gente esteja condizente com o comportamento do Cristo. E isso nós podemos. É claro, gente, que dentro da nossa forma humana, Joana de Anjos vai falar também, que a gente vai errar. Nós vamos deslizar. Nós vamos pisar na bola. Mas ela fala assim, que isso não seja empecilho para que a gente possa continuar a nossa luta. Imagina se Judas tivesse parado na vida dele na condenação de Cristo. Né? Porque a gente sabe, a intenção dele não era essa. A intenção dele era ter o poder. Quando ele viu que deu o que deu, aí ele caiu em si, né? Só que Jesus, nos 3 dias em que antecede a aparição deles, está no livro Boa Nova, ele vai até perto onde Judas está e ora por Judas, e no livro Humberto de Campos fala que é o primeiro momento em que Judas sente um pequeno alívio pelo ato cometido. Primeiro Jesus, se fosse a gente iria? Será? Né? Se a pessoa denunciou a gente por causa dele, a gente foi preso, morto, sepultado, né, crucificado, ou menos que a gente fosse preso, né, numa cadeia hoje, nem crucificado como Jesus foi. A gente provavelmente odiaria aquela pessoa por séculos. E às vezes, para fechar nosso tema de hoje, a gente tem que ver as histórias sentindo a capacidade de que estejamos dentro dela. Druso e Silas trabalham no livro Ação e Reação, dando ensinamentos para André Luiz trazer o livro para nós, né? E num determinado momento, Silas conta que Silas tinha um pai muito rico, conta para André Luiz e para uns espíritos que eles estavam tentando ajudar. Ele fala assim, olha, quando eu estava na Terra, eu também fiz uma besteira. Meu pai era muito rico, eu perdi minha mãe muito cedo, então meu pai ficou viúvo e casou-se com uma mulher muito mais jovem. Eu armei toda uma situação, vou contar tudo não para vocês terem curiosidade de ver o livro, porque são vários contos que tem lá, esclarecendo para nós essa situação de ação e reação, para a gente não pegar como sendo karma, que não é da nossa, né? Karma é hinduísta, budista, mas que a gente às vezes usava mais antigamente, mas que a gente aproveite para a gente entender que dentro dessa máxima evangélica de amar ao outro, o nosso processo de transformação, em que as pessoas às vezes chamam karma, às vezes a gente volta comprometido com aquelas pessoas. E Silas vai contar então que ele armou toda uma situação para a mulher do pai dele ser pega em adultério. E aí o pai estava meio adoentado, o pai fica mais doente ainda, mas é tomado de uma raiva e começa a envenenar a mulher. Aí ele envenena devagarinho, o médico vai lá, ele pede socorro, finge que está muito preocupado. Quando ele sai, eles abandonam a mulher lá. Sai, abandona a mulher lá. E vão continuando envenenando, até que ela desencarna. Quando eles voltam à parte espiritual, então com o tempo, Druso vira o diretor lá de onde o André Luiz está, né? Mansão da Paz, se não me engano, né?
ele vira o diretor. Silas, que era o filho, acaba sendo o auxiliar dele ali. Passado muitos anos, olha que eles já estavam no mundo espiritual, trabalhando no bem, porque Silas era um dos que faziam um trabalho que levava André Luiz para estar ali acompanhando. E aí o Druso, o comandante de todo o setor ali, de todo aquele lugar. Um belo dia, dentro uma mulher, chorando, gritando: Druso, Druso, por favor, me perdoa, eu agora entendo que você era um homem bom, que eu não podia te trair, isso e aquilo. Druso cai em lágrimas e fala assim: oh meu Deus, que ótima oportunidade, porque ele estava há muitos anos esperando o reencontro com a mulher que ele e o filho prejudicaram, para que os três pudessem retornar à Terra para uma nova encarnação, para que eles pudessem juntos trabalhar o perdão um com o outro. Olha só, será que isso realmente é um castigo, né? Um karma? Não, uma doutrina que nos dá a condição de entendermos que também pelo amor a gente pode voltar. Porque é muito difícil a gente não amar um filho, né? Quando eles crescem, às vezes ficam rebeldes e acaba tendo, às vezes, umas contendas familiares. Mas na maioria das vezes a gente identifica ali amores que a gente tem há muito tempo. Então a gente precisa estar mais atentos para entender que se a máxima do Cristo é fazer ao outro aquilo que nós queremos que nos faça, a gente tem que começar a trabalhar por aí se a gente não trabalhou até hoje.